Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do JJ Velani e hoje nós vamos continuar nossa série sobre a história do cristianismo e hoje falaremos sobre John Wycliffe, que é considerado a estrela da manhã da Reforma, o primeiro precursor da Reforma protestante. Ele foi o principal teólogo erudito de sua época. Ele era universitário, ele estudou em Oxford, a recente Oxford na época, e também lecionou. Ele questionou fortemente o catolicismo, ele questionou a veneração de santos e relíquias, ele questionou a questão da liturgia da Igreja Católica, que era em latim, ele questionou das missas católicas, ele questionou também a doutrina da transubstanciação, que é a doutrina católica da Eucaristia, ou ceia. Para quem não sabe, transubstanciação é acreditar que de fato o pão e o vinho se tornam um corpo e o sangue de Cristo. Ele também questionou a autoridade do Papa, ele questionou a Igreja Católica acumular poder e riqueza e também a venda das indulgências. As indulgências que duraram muito tempo, Lutero também questionou isso 2 séculos depois. Enfim, o Wycliffe ele questionava quase todas as doutrinas da Igreja Católica, mas como ele tinha muito prestígio por ser um universitário e também era protegido por um rapaz chamado João de Galt, que tinha muita influência política, ele se apresentava com frequência diante dos bispos para defender suas ideias. E foi numa dessas apresentações, em 1377, para o bispo da Inglaterra, que os seus escritos foram considerados hereges e foram queimados, e ele foi destituído do seu cargo de professor em Oxford. Wycliffe ele era muito popular entre os ingleses, justamente porque os ingleses não estavam nada satisfeitos com a Igreja Católica. Seus discípulos eram conhecidos como Lollardos, e esses Lollardos eles eram pregadores não oficiais, porque eles não eram católicos, né? não eram sacerdotes católicos, eles pregavam para os pobres a escritura e pregavam a questão da humildade. Então era uma pregação totalmente diferente da Igreja Católica, até porque o que o padre falava na Igreja Católica ninguém entendia, né? Quando Wycliffe ele foi destituído de Oxford, ele teve mais tempo para traduzir a Bíblia para o inglês, pois ele acreditava, abre aspas, visto que a Bíblia contém Cristo, tudo o que é necessário para a salvação, ela é necessária para todos os homens e não apenas para os sacerdotes. Fecha aspas. Ele usou um manuscrito da Vulgata com alguns amigos que também eram eruditos, também eram teólogos, e traduziu a Bíblia para o inglês. Foi a primeira tradução da Bíblia para o inglês. Ele só viu a primeira publicação, pois ele morreu. A segunda publicação, que foi a mais completa, que é conhecida até hoje como a Bíblia de Wycliffe, ela só ficou pronta depois de sua morte. Ele morreu em 1384, mais precisamente em 31 de dezembro de 1384, após uma missa. Ele, apesar dele querer a reforma da Igreja Católica, ele nunca saiu da mesma, pois era a única igreja que existia na época. Então, além da Igreja Ortodoxa grega, né? Mas ele ficou na Igreja de Roma mesmo. Mas seus ensinamentos influenciaram fortemente os pensadores posteriores da Reforma Protestante, principalmente John Hus, que veio no século posterior. John Hus, que nós vamos fazer um vídeo sobre ele. Então ele morreu em 1384, não foi vitimizado pela igreja, porém ele morreu por causas naturais. Mas em 1428 ele foi excomungado, apesar de já estar morto, ele foi excomungado. E como a Igreja Católica não queria que ele ressuscitasse, pegou os ossos dele e queimaram e jogaram em um rio. Então John Wycliffe é a estrela da manhã da Reforma, é o primeiro personagem da história que de fato questionou fortemente as doutrinas católicas e influenciou o que nós temos até hoje, que foi a disseminação e ramificação do cristianismo. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E até a próxima, galera. Tchau, tchau!